As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Vou então agora aqui apresentar a Juliana. A Juliana, ela, como já mencionei, ela trabalha na Fiocruz junto com a Carla, que seria a palestrante original, que teve um problema, um contratempo. Mas temos aqui a Juliana, que é ótima também, também trabalha na Gestec, e é o núcleo de inovação, gerencia o portfólio de inovação da Fiocruz. A Juliana, ela é mestre em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina e pós-graduada em inovação, design e estratégia pela SPM. Ela é especialista em gestão tecnológica e inovação, propriedade intelectual e desenvolvimento de novos produtos e negócios, principalmente no campo de saúde e ciências da vida, com experiência em coordenação de projetos, gestão de portfólio tecnológico e articulação e prospecção de parcerias. Ela está na Gestec, né, da Fiocruz desde 2014. Ela, dentro da Gestec, ela é gestora de projetos e portfólio. E ela foi responsável pelo guia de serviços, pela condução, né, do projeto que desenvolveu o guia de serviços digitais da Fiocruz e o projeto de digitalização de serviços em parceria com o Ministério da Economia. Atualmente, ela coordena o portfólio de inovação da Fiocruz, além de ser instrutora em diversas capacitações para profissionais da instituição, além de docente no programa de pós-graduação do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos da Fiocruz e do ensino técnico da Fiocruz. Ela é alumni do programa Trainee de Gestão Pública da Vetor Brasil e ela é uma entusiasta da transformação da gestão pública brasileira por meio da inovação. Juliana, a palavra está contigo. A única coisa que eu ia mencionar é que a apresentação ainda não está em modo apresentação, mas você acha que você vai colocar isso agora, né? Bom dia para você e boa tarde para os demais alunos que estão em África e também na Ásia. Bom dia, Aline. Obrigada pela apresentação. Obrigada a todos pela presença hoje.
Vocês estão me ouvindo bem? E a apresentação está em modo total aí na tela? Sim. Tá tudo certo? Então, bom, de antemão eu queria pedir, né, lamentar pela Carla e agradecer o convite, tanto, né, da Aline quanto da OMP, a Carla, e pedir desculpas em nome dela, em nome da Fiocruz, por ela não ter conseguido. Ela teve realmente um imprevisto médico, familiar, e ela, né, teve que me acionar, mas quero dizer que vou fazer aqui um esforço grande para representá-la com carinho e passar um pouco da contribuição da Fiocruz né, e do sistema de PI de maneira geral, mas dentro do escopo da Fiocruz, para as doenças raras, tropicais e negligenciadas. Eu quero agradecer também a OMB, dizer também que a Fiocruz está disponível para participar de outras iniciativas como essa, está sempre disponível. Então, colocar nossa equipe à disposição e que a gente está feliz aqui de poder estar hoje com vocês e compartilhar um pouco da história da Fiocruz, né? A Aline estava falando um pouco sobre o papel de Carlos Chagas para a descoberta da doença de Chagas, e a gente vai falar um pouco do contexto nas doenças negligenciadas e desse escopo da Fiocruz. Deixa eu passar aqui, que eu acho que não. Pronto. A Fiocruz vai completar 124 anos de história, e eu peço licença para passar um videozinho para vocês que resume brevemente o escopo de atuação da Fiocruz, para que todos os colegas possam entender a complexidade de atuação da Fiocruz. Eu não sei se todos, né, conhecem, a Fiocruz fica evidente, vocês vão ver a relação da Fiocruz com as reformas sanitárias e com as emergências de saúde pública. Geralmente é quando a Fiocruz mais aparece na mídia, né? Mas nem todo mundo sabe o que a Fiocruz faz, além do desenvolvimento de vacinas, de biofármacos. Então, eu peço licença para vocês para contar um pouco da nossa história e para a gente entrar no assunto falando desse papel e dessa relação que a Fiocruz tem com as doenças negligenciadas e com a atuação nas doenças tropicais e raras também, mais agora recentemente. Saúde, direito de todos e dever do Estado. Direito à moradia, ao emprego, à educação, a um meio ambiente saudável, à água potável, ao lazer, à cultura. Direito à voz e à paz. Respeito à diversidade. Saúde para a Fundação Oswaldo Cruz abriga todas essas dimensões. É assim desde 1900. Uma visão integrada da saúde. Na pesquisa, ensino, assistência, informação, comunicação, Ficou sem som. memória, na promoção da saúde, na inovação, onde permanentemente se pensam respostas para as necessidades da sociedade, onde se faz ciência em defesa da vida. Você pode até não saber, mas carrega a Fiocruz dentro de você. Desenvolvemos e fabricamos vacinas, medicamentos, biofármacos, testes para diagnóstico. Formamos pessoas do nível médio à pós-graduação. Realizamos pesquisas para superar ameaças à saúde, para diminuir riscos ambientais, para prevenir doenças e agravos. Pesquisas que beneficiam crianças, adultos, idosos. Uma instituição pública e estratégica de Estado, integrante do Sistema Único de Saúde, com uma rica história de contribuições à sociedade. Presente de ponta a ponta no Brasil, onde cada trabalhador é um elo forte e ativo. Nela, ciência e saúde cumprem uma função social para o país e o mundo. Somos bancada de pesquisa, somos sala de aula, somos serviços de assistência e promoção da saúde, somos átomos, somos moléculas, somos livros, teses, dissertações, somos conhecimento aberto, somos trabalho de campo. Somos Cruz, Chagas, Lutz, Rey,
Scholl, Arouca, Berta, Sebastião, Hermann, Adalto, Tirza, Joaquim Venâncio, Leônidas e Mariadine, Aitimo Sachê, Joaquim Cardoso de Mello. Somos todos os nomes. Estamos nas matas, nos rios, nos córregos poluídos, na água que deve sair da bica, nos rostos das crianças vacinadas, nos passos firmes do idoso que caminha, nos olhos concentrados do profissional da saúde, naquele que lê, vê e acessa conteúdos qualificados, na mulher que exerce plenamente seus direitos, no jovem que descobre as possibilidades do mundo, no gesto que amplia o diálogo. Estamos no voo do mosquito, no invisível do vírus e da bactéria, no coração do bebê que pulsa na barriga da mãe, no leite materno que alimenta e protege, na visão do aluno que se abre ao conhecimento, na mão estendida que acolhe, na garganta de quem luta por direitos e igualdade. Afirmamos que a violência é indigna da condição humana. Defendemos que o desenvolvimento sustentável é a única resposta para um mundo mais equilibrado e menos excludente. Entendemos que informação e comunicação são direitos de cidadania que contribuem decisivamente para a paz. Acreditamos que o diálogo e o respeito entre os povos enobrecem as nações. Pés fincados na tradição, olhos voltados para o futuro. Somos patrimônio da ciência e da saúde, da humanidade, do povo brasileiro. Bom, esse vídeo ele traz uma conexão grande com a aula de hoje, que é a gente falar um pouco da saúde numa visão integral. E a gente não consegue falar de saúde, como a gente não consegue falar da história da Fiocruz, se a gente não entende essa perspectiva integral da saúde, né? Entendendo que para a gente ter saúde e a gente ter políticas fortes, né, de saúde, a gente precisa entender outras perspectivas que influenciam a saúde da sociedade. Então, perspectiva econômica, social, ambiental, e que se a gente não tem essa interseção entre outras políticas, entre o desenvolvimento econômico, social do país, a gente não consegue alcançar bons níveis de saúde. Então, a Fiocruz, ela desde o início da sua história lá em 1900, ela tem uma ligação muito, muito forte com a própria história da saúde, da consolidação da saúde e do Sistema Único de Saúde no nosso país, né? E trazendo um pouco aqui do Carlos Chagas para fazer esse ponto da gente entender que a ciência ela tem que trabalhar em defesa da vida, né, e da saúde da população brasileira, que é uma das grandes missões da Fiocruz. Então, o Carlos Chagas ele foi numa missão, foi em 1907, 8, enfim, não lembro exatamente a data, mas foi bem no início da Fiocruz. Foi numa missão em Minas Gerais para estudar sobre malária. Ele era pesquisador na área de malária, e lá ele percebeu que os trabalhadores eles ficavam com marquinhas no rosto, né, e ele percebeu ali que ali havia um que é o barbeiro, né, um inseto que é um protozoário que machucava os profissionais, e ele percebendo aquilo, ele conseguiu avaliar o que causava a doença, qual era o efeito, e ele fez toda a linha da doença ali. Então, é um pouco do que a gente vai trazer hoje aqui, da importância da gente integrar a visão de ciência e de saúde com a perspectiva humana, né, e de desenvolvimento
social de maneira geral e ambiental. Então, aqui tem um panorama um pouco da história da Fiocruz, que vai ficar disponível para vocês, mas vocês percebam que os grandes marcos da Fiocruz foram marcos das reformas sanitárias no Brasil e períodos de epidemia, como Zika, chikungunya, agora mais recentemente a Covid. Então, a gente pode fazer uma grande relação entre os períodos de maior ação da Fiocruz para os períodos importantes, né, relacionados à saúde no Brasil. Aqui mais um pouco do início da história da Fiocruz, que tem a ver com a reforma da vacina e com o combate à varíola, peste bubônica, a epidemia de febre amarela, que, né, depois a gente já teve outras epidemias também. E aqui, né, essa visão da Fiocruz para a construção de visão de nação e de Estado e um pouco da construção do Sistema Único de Saúde. Então, só para vocês entenderem, né, a Fiocruz está presente em 12 estados do Brasil, contando com o Distrito Federal. Entre unidades técnico-científicas, nós temos 26 unidades técnico-científicas, que são as unidades que desenvolvem pesquisa, fazem desenvolvimento, né, produção. E a gente tem alguns escritórios, incluindo um escritório na África, né? Vi que tem colegas na África, a gente tem um escritório em Moçambique. E aqui um pouco, vou falar um pouco que depois a gente vai retomar, mas a Fiocruz ela tem um sistema próprio de ciência, tecnologia e inovação para falar um pouco dessa complexidade de pensar a saúde numa perspectiva integral, né? Então a gente não só desenvolve pesquisa e produz, mas a gente tem áreas que faz, né, controle de qualidade, a gente tem área que faz formação técnica, formação a nível técnico, né, que é o nosso ensino médio, a formação de quadros para a saúde, a gente tem pós-graduação e a gente tem assistência e atenção em saúde, a gente tem alguns hospitais e recentemente a gente até, na epidemia de Covid, a gente inaugurou um hospital especializado em Covid-19. Então, a gente tem produção de vacina, de biofármacos, medicamentos, de kits diagnósticos, além da pesquisa, desenvolvimento, inovação, assistência. Então, de fato, a gente brinca que a gente faz todas as etapas da inovação, né, até chegar à sociedade. Então, para que a nossa pesquisa, né, a gente consiga produzir o conhecimento até chegar à sociedade, a gente tem toda a cadeia de inovação dentro da Fiocruz. Isso é fácil? Não é fácil, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a Fiocruz ela lida também com uma complexidade interna do seu próprio sistema de ciência, tecnologia e inovação. Um pouco da Fiocruz em números, só para vocês terem uma noção também de quanto que a gente está falando, né? Isso é só do ano de 2023, então a gente produziu 91 milhões de doses de vacina, quase 600 milhões de unidades farmacêuticas. A gente tem atualmente 46 programas de estrito senso de mestrado e doutorado. A gente teve quase 300 mil pacientes atendidos nas nossas unidades assistenciais. A gente tem diversas linhas de pesquisa e aí a gente tem importantes linhas de pesquisa na área das doenças tropicais e negligenciadas. Hoje vocês vão ver mais à frente que a gente ainda as linhas de pesquisa e de desenvolvimento com maior percentual na Fiocruz são de doenças negligenciadas. E isso tem a ver com a nossa história, por isso que eu estou trazendo um pouco da história da Fiocruz e dessa nossa característica de responder às emergências em saúde pública. E aqui um quadrinho resumo de algumas respostas que a gente deu à epidemia de meningite, ao primeiro caso de AIDS que a gente relatado no Brasil, a eliminação de poliomielite, a produção da vacina de pólio, o surto de febre amarela em 1998, o surto de Zika, dengue e chikungunya em 2016, produção do kit diagnóstico, o surto de febre amarela, um novo surto em 2017 e 2018, e mais recentemente a pandemia
do Covid, que a Fiocruz também tomou, né, um importante papel nacional com a transferência da vacina com a AstraZeneca. Aqui um exemplo, e aí aqui eu queria mostrar para vocês como que esse sistema de inovação da Fiocruz, ele se mobiliza, ele interage entre si para produzir soluções para a população brasileira, né? Então, para a produção de um kit diagnóstico, por exemplo, para emergência de Zika, a gente não teve só a área de desenvolvimento tecnológico e produção, mas a gente teve uma série de outras iniciativas em outras áreas importantes desse sistema de inovação que contribuíram para que a gente gerasse resultados para a sociedade que impactassem e diminuíssem os impactos ruins dessa crise para o Brasil, né? Então, o desenvolvimento não só de pesquisa, mas a atenção, né? A gente tem o Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital importante aqui no Rio de Janeiro para atendimento materno-infantil, e lá a gente tem um serviço específico para crianças que desenvolveram microcefalia, é, e então a gente tem uma série de iniciativas que mobilizam quando a gente tem uma emergência, por exemplo, sanitária no Brasil, essas diferentes áreas do sistema de inovação da Fiocruz interage para entregar à população saídas, né, a esses desafios. Aqui mais um exemplo que foi da pandemia de Covid. Então, a gente atuou no diagnóstico, a gente atuou na atenção à saúde, a gente atuou no desenvolvimento e na pesquisa, a gente atuou produzindo informação para a população, principalmente a população mais vulnerabilizada. A gente teve ações específicas para isso. Eu estou me cortando aqui. Pronto, agora melhorou. E a gente teve ações de educação e formação. A gente tem um braço muito importante de formação de competência para o Sistema Único de Saúde, né? E aqui também um outro exemplo, a emergência de febre amarela, que a gente atua também, um outro braço muito importante é a epidemiologia na Fiocruz, né? E a vigilância, junto com as secretarias de saúde, esses quadros epidemiológicos, e a utilização desses dados também para pesquisa é um braço muito importante para a Fiocruz. Então, aqui alguns exemplos de como esse sistema de inovação ele se mobiliza para focar em superar esses desafios para a população brasileira, né, relacionados à saúde. E aí, entrando um pouco no contexto da aula de hoje, né, a gente falar um pouco do papel da Fiocruz e da propriedade intelectual, mais especificamente das patentes para as doenças raras, tropicais e negligenciadas, e sempre relacionando, é o papel da Fiocruz, relacionar isso tudo ao nosso direito à saúde, ao acesso à saúde, principalmente da população vulnerabilizada, né? E aí falar um pouco do papel do SUS. A gente tem uma relação do assunto com, né, óbvio, com a agenda de 2030 dos Objetivos Sustentáveis, e para a Fiocruz essa agenda vem vem focando muito na atuação da Fiocruz nas doenças negligenciadas e também nas doenças raras. Eu vou trazer um pouco mais para vocês à frente algumas iniciativas da Fiocruz, mas a Fiocruz vem se debruçando nesses desafios muito no contexto das doenças negligenciadas e raras. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Eu não sei se todos, né, têm aqui algum conhecimento sobre, né, algum entendimento sobre o que são doenças raras e o que são doenças tropicais e negligenciadas. Então, eu trouxe um pouco de alguns tópicos, né, sobre o que é classificado como uma doença rara. No Brasil, a gente tem em torno de 13 milhões de pessoas que possuem algum tipo de doença rara, e algumas características comuns das doenças raras são que elas possuem um diagnóstico de difícil obtenção. Então, hoje, o que a gente vê, não sei se vocês, né, têm alguém na família ou próximo que já teve algum diagnóstico de doença rara, mas o que a gente ouve é uma peregrinação desses pacientes, principalmente quando a gente fala de pacientes
vulnerabilizados, os pacientes que habitam, né, países ou regiões mais pobres, e que não têm acesso à saúde privada e à rede particular de exames, a gente tem um paciente que migra de serviço em serviço de saúde em busca desse diagnóstico, e aí vão anos de busca, e aí o que há é um agravo desse quadro, né? Porque ele não recebe assistência devida no momento é, devido. Então, as doenças raras, elas exigem do Sistema Único de Saúde, dos sistemas de saúde de uma maneira geral, uma capacidade tecnológica muito alta de você produzir tecnologias de ponta para que você consiga fazer esses exames que são caros, que são, em grande maioria, exames genéticos, né? E as terapias, a gente vai falar um pouco mais, que cada vez mais avançam para terapias genéticas e que também demandam um alto custo, um alto investimento dos sistemas de saúde, dos governos de maneira geral. Mas ao passo que a gente então tem, né, por parte da indústria farmacêutica, um certo desinteresse, porque é um nicho da população que sofre, né, por isso que é uma doença rara, porque é, em- é, atinge uma pequena parcela da população e tem um alto custo, né, de tratamento. Então, a indústria farmacêutica, ela não é um nicho de exploração comercial atrativo para a indústria farmacêutica, assim como não é para as doenças negligenciadas, que a gente vai falar um pouco mais. Então, hoje, a maioria dos medicamentos para essas doenças são muito caros, eles não estão disponíveis no SUS, e tem muitos medicamentos que são chamados de medicamentos órfãos, que são medicamentos muito específicos para um tipo específico de doença, que não pode ser aplicado para outras doenças, e tem um custo altíssimo. Então, são doenças que não recebem o devido olhar da indústria farmacêutica, mas que devem receber um olhar é, de política, né, de Estado e principalmente para nós que temos um sistema único de saúde. Isso é muito importante, né? São doenças degenerativas, crônicas, progressivas, incapacitantes. Então, são doenças que, se a gente pensa em sistema único de saúde, que vão causar impacto financeiro, não só na vida do paciente, mas impacto financeiro para o SUS e econômico para o país, né? Quando você pensa em atenção integral para esse paciente, que ele é crônico. Aqui a gente tem, né, falando um pouco mais sobre essa dificuldade do diagnóstico, a gente tem uma política desde 2014 do governo federal para atenção integral às pessoas com doenças raras, e aí prevendo o acesso a diagnóstico, a tratamento, a atenção. E aí a gente vai falar depois um pouco qual é o papel da Fiocruz na implementação dessa política e quais as ações que hoje a Fiocruz tem feito em relação a doenças raras. E aqui o mesmo um breve contexto para quem ainda não teve, né, acesso a entender um pouco sobre doenças tropicais negligenciadas. Eu trouxe aqui alguns dados e um pouco do panorama de hoje, né, dessas doenças. E aí, um ponto-chave para entender essas doenças e um pouco da relação com o histórico da Fiocruz é que a gente está falando de doenças que têm muito a ver com desigualdade social e pobreza. Então, elas hoje, elas acontecem, né, acometem populações que estão principalmente em áreas de grande vulnerabilidade e sem acesso a saneamento básico, sem acesso a outras políticas sociais, econômicas, ambientais importantes, é, e como isso tudo afeta a saúde da população. Então, hoje, a região norte e nordeste do país concentra um maior índice, né,
de desculpa, me fugiu a palavra, de incidência dessas doenças, e aí algumas doenças que a gente pode citar, a doença de Chagas, a leishmaniose, as leishmanioses, né, que a gente tem alguns tipos, esquistossomose, é, a Fiocruz também considera a tuberculose como uma doença negligenciada. Então, a gente tem uma série de doenças e que vocês podem perceber essa relação entre vulnerabilidade social, desigualdade social, acesso a políticas públicas com a incidência dessas doenças. E aí, novamente, essa relação do baixo investimento da indústria farmacêutica por conta do baixo potencial de exploração econômica. E aí, mais uma vez, a importância das instituições de saúde, dos governos, né, no investimento. E aí a gente vai falar um pouco aqui sobre investimento financeiro em pesquisa, né, em desenvolvimento e inovação no país. Então, aqui para vocês verem essa tendência, é uma pesquisa da FAPESP sobre o investimento em doenças negligenciadas no Brasil, como esse número varia muito e vinha caindo. A origem do dinheiro, isso é um ponto fundamental, é uma origem pública, então a Fiocruz, grande parte desse financiamento recebido para a Fiocruz em pesquisa, desenvolvimento e inovação vem do Ministério da Saúde, vem do governo federal, e a gente tem aqui como adicionais algumas fundações de apoio, né? Desculpa. Algumas fundações internacionais também, fundos setoriais que investem também na pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas prioritariamente são os governos ainda que investem nesse tipo de doença, né? E aqui as áreas de interesse em pesquisa no Brasil. Hoje, a- as principais doenças que hoje, né, recebem investimento e realizam pesquisa, então você vê aí a dengue, leishmaniose, tuberculose e doença de Chagas aí, desculpa, como principal número de pesquisas e recebendo investimento hoje no Brasil. E aí, bom, como é que a Fiocruz hoje vem contribuindo para a superação desses desafios? Eu trouxe um pouco primeiro da história da Fiocruz, né? A história da Fiocruz, ela tem muito a ver ao enfrentamento desses desafios, não só no campo da saúde, mas no campo econômico e social. A redução das desigualdades sociais sempre foi uma missão da Fiocruz e um valor para a Fiocruz. Então, a gente entende como parte da saúde a diminuição das desigualdades sociais e o acesso da população à saúde, a integralidade da saúde. Então, a Fiocruz hoje, com seu sistema de inovação, que a gente viu ali, né, que a gente atua na produção, na assistência, na educação, na informação e na comunicação, no controle de qualidade, na pesquisa. Todas essas áreas, elas atuam interagindo para que a gente possa entregar à população as soluções para a melhoria da qualidade de vida, para o acesso à saúde da população e para a diminuição da vulnerabilidade social de maneira geral, né? Então, aqui alguns exemplos de ações que a Fiocruz vem fazendo importantes. O financiamento sem dinheiro a gente não consegue avançar, principalmente quando a gente fala de doença negligenciada, porque a gente está falando de doenças que não recebem investimento, muito investimento privado, né? Recebem prioritariamente investimento público. Então, a Fiocruz, ela tem um programa de inovação que ela faz editais para financiamento. Esse programa ele tem vários eixos. Um eixo é mais de desenvolvimento de P&D interno. Tem algumas encomendas especiais, por exemplo, quando a gente teve a Covid, a gente teve alguns recursos do governo federal específicos, que a gente chama de encomendas tecnológicas, né, para financiamento de projetos, por exemplo, relacionados à Covid.
A gente tem um outro eixo que é para capacitação de recursos humanos na área da saúde, e a gente tem um eixo de desenvolvimento que também tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é desenvolvimento sustentável e desenvolvimento local de regiões do Brasil, principalmente regiões norte e nordeste, e a gente tem muitas parcerias com as fundações de apoio locais, né? E aí, alguns exemplos aqui de editais para cada eixo. E como é que se estrutura, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas só para vocês entenderem os mecanismos de ação, do programa Inova Fiocruz. E que o objetivo, né, desse programa é que todos esses eixos de ações, toda essa mobilização de recurso financeiro, de recursos humanos, de articulação interna, que eu vou falar um pouco, ele consiga chegar a entregar resultados para a sociedade e para o SUS, né? Que esse conhecimento gerado ele vire produtos e serviços para a sociedade. E aí esse como eu vou falar um pouco e falar um pouco dos exemplos também. Então aqui hoje a gente tem um investimento já feito de quase 192 milhões e 1.155 projetos, né, que receberam financiamento. E aqui alguns dos editais, né? E por quantidade de recursos recebido aqui. Aqui algumas grandes áreas que receberam, as principais áreas de projeto que receberam investimento. Então, vocês vão ver que as doenças negligenciadas tiveram um papel importante, tem um papel importante. Aqui tem um panorama dos projetos, né? É, desculpa. Que receberam maior investimento. E aí a gente continua tendo leishmaniose, doença de Chagas, as arboviroses, que aí entra dengue, chikungunya, zika, doenças parasitárias, que a gente tem aí, né, doença de Chagas e outras doenças parasitárias que são doenças negligenciadas. Então, doenças negligenciadas na Fiocruz continua sendo um grande braço de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de investimento, né? Aqui falando um pouco eu acho importante a gente falar um pouco da importância do sistema de inovação da Fiocruz, para falar que não basta o financiamento, e aí falando uma perspectiva também de governos, né? Não basta a gente ter o financiamento, o dinheiro, se a gente não tem essa capacidade de transformar essa pesquisa num desenvolvimento em produtos para a sociedade. Então, a Fiocruz, dentro desse sistema de inovação, ela conta com a atuação, e aí eu vou falar um pouco, né? Nós, nós somos do núcleo de inovação da Fiocruz, que a gente chama de coordenação de gestão tecnológica, que é a GESTEC. E a Gestec, ela gere a propriedade intelectual da Fiocruz e ela vem contribuindo para a gestão da inovação e desse sistema de inovação da Fiocruz, né? Além de fazer a gestão do portfólio tecnológico, do portfólio de propriedade intelectual da Fiocruz. E aí a gente tem uma importante ferramenta nossa que a gente chama de Café com Inovação, que é uma articulação dos entes internos da Fiocruz. A Fiocruz, como eu disse, né, a gente tem várias unidades. Então, tem unidades de pesquisa, unidades de produção, de toda uma cadeia de inovação. E aí a gente precisa articular esses atores para que a gente possa transformar o conhecimento em produto. E para que a gente faça isso, a gente tem que colocar esses atores para conversar. Na Fiocruz, a gente tem quase 14 mil profissionais, e os pesquisadores, muitas vezes, atuam na mesma área, têm pesquisas com objetivos semelhantes, mas não interagem, não conversam. Da mesma maneira, a gente tem pesquisas que são realizadas em áreas, em unidades muito caracterizadas por pesquisa, mas que precisam avançar ali nas etapas de desenvolvimento do projeto e que precisam realizar etapas que só são realizadas em unidades de produção.
E aí a gente precisa colocar esse pesquisador em contato com laboratórios dessas unidades de produção. E aí a gente faz parcerias internas para que a gente consiga avançar no desenvolvimento desses projetos. E aí isso está sendo muito fundamental para o sistema de inovação da Fiocruz, porque a gente entendeu que não basta financiar, mas a gente tem que ter alguns atores chaves ali que promovam essa articulação interna para que a gente acelere, né, amadureça esses projetos de uma maneira mais rápida. Vocês sabem que uma característica dos produtos na área de saúde é o tempo de desenvolvimento, né? Então, um medicamento, uma vacina, ele tem um tempo de desenvolvimento muito grande e que nem sempre acompanha o tempo de desenvolvimento necessário da população. Então, a gente tem para diversas vacinas, eu vou dar um exemplo, uma necessidade, por exemplo, a gente está, né, lidando aqui com a dengue hoje, então a gente teve recentemente um surto de dengue e a gente precisou é, comprar a vacina, mesmo tendo um desenvolvimento interno na Fiocruz e no Butantan de uma vacina nacional, mas que ainda não chegou para a população. Porque esse tempo de desenvolvimento, ele é longo, tem diversas etapas e diversos desafios. E aí a importância do sistema de inovação, não só dentro das instituições, mas do nosso sistema de inovação brasileiro, para que a gente possa acelerar, priorizar esses projetos, né, que a gente possa priorizar esses projetos que são estratégicos para a população brasileira, principalmente quando a gente fala da área de saúde. Então, a gente tem um programa de empreendedorismo que está ainda em estágio piloto, a gente tem uma plataforma de prestação de serviços e a gente tem um escritório de captação de recursos que recebe financiamento externo, também privado, e que a gente consegue também direcionar alguns recursos para alguns projetos da Fiocruz. E mais recentemente, a gente teve um edital, esse ano, né? A gente teve um edital voltado para terapias avançadas, que tem muito a ver com o tema das doenças raras, né? As doenças raras envolvem, como eu disse, um custo, terapias que são caras, que exigem um desenvolvimento tecnológico de ponta, geralmente envolvendo terapias gênicas, celulares, e que a gente ainda não tem disponível para a população brasileira pelo SUS, porque são terapias extremamente caras. É, Vou mostrar aqui para vocês pular o slide aqui, para vocês terem uma noção, né? Então, a Fiocruz, ela lançou recentemente uma estratégia para terapia avançada, né? E economia para o SUS, que é justamente a gente fazer a transferência de tecnologia de uma organização chamada Caring Cross, realizar, por meio de um acordo de parceria, a gente fazer a transferência da tecnologia de produção das células CAR-T para que a gente possa começar a trabalhar com essas terapias no SUS, né? Produzir essa tecnologia para disponibilizar para a população brasileira. E aí a previsão é que a gente tenha uma economia de 10 vezes o valor que seria. Então, para se você aqui, né, uma dose, você gastaria US$ 350.000. Quando a gente tem a transferência de tecnologia e a produção local pelas instituições no Brasil, a gente consegue que cada dose caia para US$ 35.000. Então, a gente tem uma economia final para o SUS de 630 milhões. Então, eu adiantei aqui, peço desculpa um pouco a apresentação, mas para dizer a importância da gente internalizar as tecnologias e aí o papel da transferência de tecnologia e da gente construir conhecimento local aqui, né, base tecnológica para o nosso sistema único de saúde, para o nosso complexo econômico e industrial de saúde. Então, a Fiocruz lança esse edital para fomentar internamente o desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias na área de terapia avançada. E, da mesma maneira, assina no ano passado também um acordo com o DNDi, que é uma instituição, né, internacional para desenvolvimento de medicamentos e terapias na área de doenças negligenciadas.
ela assina, ela tem uma parceria já de muitos anos com o DNDi, mas assina com foco na dengue e desenvolvimento também de um projeto para doenças negligenciadas com foco em reposicionamento de fármacos para diversas áreas. Então, a Fiocruz expande esse tratamento, expande essa parceria com foco em doenças negligenciadas com o DNDi. E falando um pouco, né, que eu já entrei aqui na lançamento que esse ano a gente também teve, o lançamento da estratégia Fiocruz para o tratamento de doenças raras e o câncer, usando a tecnologia CAR-T. E aí é uma tecnologia que não tem no Brasil, por meio de um acordo de parceria com a Karen Cross, a gente está realizando, né, a transferência dessa tecnologia, a absorção e incorporação dessa tecnologia pela Fiocruz em parceria com o INCA, onde vão ser realizados os estudos clínicos. E aí a intenção é que a gente tenha aí um maior acesso à população, né? O objetivo disso tudo é que a gente possa levar essas terapias avançadas e desenvolver medicamentos mais assertivos, mais para a população brasileira, para o SUS, e que a gente consiga com isso a redução, né, do custo. Deixa eu ver aqui o nosso horário, a gente já está, né, se aproximando do final. Vou dar uma adiantada aqui, gente, que eu falo a beça. E aqui algumas outras iniciativas da Fiocruz no campo das doenças raras. A gente tem também é, um centro de doenças raras, tanto aqui no IFF, como a gente tem também na Fiocruz Paraná. A gente tem produção, mais de 50% do nosso portfólio de biomanguinhos, uma das unidades de produção, ele é voltado para doenças raras, na produção de medicamentos. E aqui um ponto, uma curiosidade, esse centro de referência em doenças raras do IFF, ele desenvolveu um kit diagnóstico para uma doença rara específica, mas a gente fez a avaliação do estudo de viabilidade patentária na GISTEC e ele foi inviabilizado. A gente não conseguiu fazer o depósito de patente porque os pesquisadores realizaram uma divulgação prévia. E aí a gente perde o requisito, né, de novidade, e isso antes mesmo contando com o período de graça. Então, a importância aí da gestão tecnológica, né, do conhecimento dos pesquisadores em relação ao sistema de patente, para que a gente não tenha essa perda. Então, hoje a gente poderia ter uma patente importante para a Fiocruz, mas a gente não tem um pedido depositado, porque a gente, infelizmente, perdeu, foi inviabilizado aí a proteção. Eu vou passar um pouco, mas para passar rápido aqui sobre a importância das PDPs, que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, quando a gente fala em transferência de tecnologia, que é falar sobre a absorção de tecnologia, né? A gente criar a capacidade tecnológica capacidade tecnológica no nosso país, e a gente diminuir a dependência estrangeira. A transferência de tecnologia hoje é um recurso que a Fiocruz e o governo federal lança a mão. Hoje a Fiocruz tem 27 projetos envolvendo PDPs, que é a transferência, né? Você transfere aquela competência, aquela tecnologia, a gente absorve e depois a gente produz para o SUS, a gente oferece para a população brasileira. E aí, quais são os benefícios? A gente acaba absorvendo aquela tecnologia, aquela competência, e a partir disso a gente consegue desenvolver outros produtos, a gente consegue criar capacidade industrial, produtiva, né? A gente teve a experiência com a Covid, a gente precisou mudar as nossas plantas industriais na Fiocruz. Então, são recursos que a Fiocruz utiliza, né? Lança mão para que a gente possa ampliar a nossa capacidade industrial e nossas competências técnicas de produção de conhecimento. E aí, como é que o sistema de PI a gente pode garantir? A gente está falando toda essa apresentação, a gente culmina com o tema fundamental de hoje, que é como é que a gente garante, então, o acesso à saúde com as patentes, com o sistema de PI. Então, se a gente falou de toda essa cadeia de inovação, da pesquisa, da invenção, quando a gente faz o depósito de patente, né,
a gente tem o que a gente chama de garantia de exclusividade para exploração. A gente tem aí por um período de tempo, quando você deposita, você garante o teu direito de exclusividade, em compensação, você abre o conhecimento, né? Você revela o conhecimento e você deixa disponível para acesso à população. E com essa garantia de exploração comercial, o inventor, que aí pode ser pessoa jurídica, né, ou pessoa física, mas a gente está falando aqui do sistema de patente, a gente está falando aqui do escopo da Fiocruz, quando a gente está falando de instituição pública, é, a nossa capacidade de escolha do que a gente vai fazer com aquela propriedade intelectual, com aquela patente, é fundamental, porque a gente vence essa dependência com a indústria farmacêutica quando a gente também tem a propriedade intelectual e a gente consegue explorar economicamente, no nosso caso, é disponibilizar para o SUS, né, para o Ministério da Saúde, falando de instituição pública, aquele conhecimento. Então, para a Fiocruz, a nossa estratégia de propriedade intelectual é que, quando a gente patenteia, a gente consegue, por meio daquela patente, não só, né, fomentar o desenvolvimento tecnológico e chegar a um produto e serviço, mas que a gente possa disponibilizar esse produto e serviço para a população brasileira por meio do SUS, por meio do Ministério da Saúde. E a gente só consegue fazendo isso porque a gente tem o direito à exploração econômica. Para a gente fazer isso, a gente tem que incorporar essa tecnologia no SUS, e aí aqui vai ficar para vocês, né, como é que é feita a incorporação das tecnologias no SUS, e facilita muito quando a gente tem um depósito de patente já realizado. E, por fim, para a gente já chegando ao final aqui da nossa apresentação, mas para falar da relação disso com a gestão da inovação, gestão tecnológica e gestão da inovação. Então, quando a gente fala de patentes e direito à saúde, a gente tem que pensar que a gente precisa de uma infraestrutura de gestão para que a gente, de fato, consiga não só gerenciar a propriedade intelectual, mas fazer com que aquele conhecimento vire produto e serviço para a sociedade. E aí a gente tem o financiamento, o apoio à gestão tecnológica, a transferência de tecnologia e a própria gestão da propriedade intelectual. E aí a atuação da Gestec, que é o nosso núcleo, né, de inovação tecnológica da Fiocruz, que a gente faz toda a parte de proteção, negociação, transferência de tecnologia dos nossos ativos de propriedade intelectual da Fiocruz, as áreas que a gente atua, né, dentro da propriedade intelectual, a gente atua em patente, marca, desenho industrial, em segredo industrial também, fazendo a proteção à concorrência desleal. Dentro do direito autoral, a gente trabalha com direito do autor e registro de programa de computador. Patente exclusiva, especificamente, a gente trabalha com depósito de modelo de utilidade, né, e patentes de invenção. Nossa característica do nosso portfólio de patentes, rapidamente, a gente tem hoje, né, um portfólio com 247 pedidos vigentes no Brasil e no exterior. E dentre desses pedidos vigentes, a gente tem 82 tecnologias. E a gente tem um investimento, né, de 2020 até 2023, a gente já teve um investimento nesse portfólio de quase 9 milhões de reais. E a gente tem 35 anos de história de gestão desse portfólio de propriedade intelectual. E aí, trazendo um pouco desse panorama das doenças raras, negligenciadas e tropicais, a gente trouxe aqui uma caracterização um panorama do que a gente tem de portfólio de patentes para essas doenças. E o que vocês podem perceber é que também aquele histórico lá da Fiocruz de atuação em doenças negligenciadas, ele continua se reproduzindo até hoje no nosso portfólio de patentes. Hoje, então, a maioria dos nossos depósitos de patentes são na área de doenças negligenciadas, de doenças raras. A Fiocruz ainda está caminhando, e eu acho que um grande passo foi esse edital de terapias avançadas e dessa parceria para transferência de tecnologia para terapias avançadas, mas o nosso portfólio hoje
prioritário em patentes é para doenças negligenciadas, principalmente leishmanioses e arboviroses. Então, queria trazer um pouco hoje para vocês, de dizer que a nossa missão ela continua e hoje o nosso portfólio de patentes ele traduz muito isso. Esse é o nosso portfólio de inovação que vocês podem acessar na Fiocruz, nesse site, desculpa, no portal fiocruz.br/portfólio de inovação. E eu trouxe aqui algumas das tecnologias também relacionadas a doenças raras e doenças negligenciadas que estão no nosso portfólio de inovação. O objetivo, a gente colocou no ar, desde o ano passado, um portfólio de inovação com o objetivo da gente não só tornar público o nosso desenvolvimento, mas principalmente para a gente atrair investimento e parcerias, para que a gente possa transformar esse conhecimento em produtos e serviços para a população brasileira, seja por meio de parcerias com instituições privadas, públicas, mas o objetivo foi a gente tornar, né, tornar público e fazer uma vitrine mesmo, mostrar os nossos projetos. E vocês vão ver também que a maioria dos projetos que estão disponíveis envolve doenças negligenciadas. E aí é um baita desafio para a gente, para a nossa área de gestão de projetos e prospecção de parcerias, porque é um grande desafio para quem desenvolve projetos e busca financiamento é conseguir dinheiro e parceiros, né? Quando a gente fala de doenças negligenciadas e mesmo de doenças raras, porque a gente tem um baixo interesse da indústria farmacêutica em explorar comercialmente e apoiar comercialmente, porque envolve um alto investimento e pouca lucratividade, né? Então, hoje é um grande desafio para a Fiocruz a gente conseguir parceiros e conseguir investimentos para apoiar projetos em doenças negligenciadas, em doenças raras, porque são projetos que têm um longo trajeto pela frente e envolve muito investimento. Então, o portfólio de inovação foi mais uma ferramenta que a gente lançou mão, né, para a gente conseguir captar investimento, captar parceiros por meio dessa estratégia de prospecção de parcerias, de vitrine tecnológica. Então, aqui algumas tecnologias aí que estão no nosso portfólio de inovação que tem relação com hoje. E aqui, por fim, nosso último slide, mas aqui para falar um pouco, né? Eu acho que o que eu queria trazer de mensagem para vocês hoje aqui é que quando a gente fala de patentes, o objetivo final é de fato a gente ter aplicação industrial, né? A gente conseguir fazer com que essas tecnologias elas possam, e no nosso caso Fiocruz, é que essas tecnologias elas possam chegar no SUS. E a gente tem um desafio grande que na Gestec, que é unir a nossa estratégia de propriedade intelectual com a nossa estratégia de exploração comercial e de desenvolvimento tecnológico de maneira geral, né? Então, a patente é um recurso que a gente usa para a gente garantir a nossa exclusividade na exploração e garantir que a gente tem uma redução do custo para o Sistema Único de Saúde, né? Desses medicamentos, né? Dessas vacinas, enfim, dos produtos em saúde. A patente é fundamental para que a gente tenha isso, para que a gente tenha essa redução do custo e o acesso, né, do SUS a esses medicamentos mais baratos. Mas também a gente precisa, fortemente com isso, alinhar o nosso sistema de inovação interno e articular ele para que a gente consiga acelerar a maturação desses projetos, porque são projetos muito longos, com dispêndio financeiro de recursos humanos muito forte. E vocês sabem que, né, a realidade das instituições públicas, não só no Brasil, né, mas na maioria dos lugares no mundo, enfrentam todo tipo de desafio, incluindo de investimento, de manutenção de recursos humanos, da própria burocracia. Então, a gente tem que, de fato, lançar mão de várias estratégias para que a gente consiga articular a nossa estratégia de propriedade intelectual com a nossa estratégia de desenvolvimento tecnológico mesmo e do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem aqui um exemplo, um grande exemplo para a gente, que é a tecnologia SM14, que é o desenvolvimento de uma vacina
esquistossomose. Foi um depósito de 2009, se eu não me engano, daqui da Fiocruz, uma pesquisadora da Fiocruz chamada Miriam Tendler. É uma pesquisa, então, vocês veem, muito antiga e que hoje a gente conseguiu fazer a transferência de tecnologia. Então, quando a gente tem a exclusividade, né, através da patente, a gente consegue escolher o que a gente vai fazer. Se a gente vai licenciar, se a gente vai ofertar para a gente vai licenciar, né, para um ente privado, por exemplo, um ente público, se a gente vai produzir no SUS, se a gente vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, que também é uma estratégia possível, a gente consegue hoje, por meio dos nossos institutos, produzir para o SUS e ao mesmo tempo licenciar para laboratórios privados, por exemplo, a tecnologia. Então, a gente só consegue fazer isso porque a gente tem a patente. E aí, essa tecnologia é um exemplo que acho que perpassa por todos esses tópicos que eu falei, né, de desafios, de tempo de desenvolvimento, de investimento necessário, mas que quando a gente tem a patente, quando a gente tem essa estratégia, né, de propriedade intelectual junto com uma estratégia de desenvolvimento tecnológico, a gente consegue chegar num produto e serviço. Então, essa vacina ela foi transferida e está nas etapas finais para ser lançada e vai ser, né, se a gente conseguir, vai ser a primeira vacina para esquistossomose do mundo. E aí, então, a gente queria fechar com esse exemplo, um pouco da importância é, dessa de uma estratégia forte, né, de propriedade intelectual e de desenvolvimento tecnológico. Aqui alguns outros exemplos de projetos colaborativos para desenvolvimento que envolvem propriedade intelectual, mas depois vocês podem, né, buscar um pouco desse acordo que eu falei, de transferência de tecnologia com a Caring Cross. A gente tem o Dengue Tech, que é um produto que já foi lançado também, que é um larvicida para dengue, contra dengue, também fruto de uma patente e que foi alvo de transferência de tecnologia para uma empresa. Então, aqui são exemplos de transformação de conhecimento em produtos e serviços por meio do uso das patentes na Fiocruz. Mas que acho que a mensagem aí fundamental é que a gente não pode separar, principalmente no caso das instituições públicas, e quando a gente fala de saúde, né? E quando a gente fala ainda de um nicho mais específico, que são as doenças negligenciadas, doenças raras, a gente não pode separar a ciência, o papel da ciência, das instituições, com o papel de diminuição das desigualdades sociais, das inequidades, e de promover o acesso à população a essas terapias, às vacinas, aos medicamentos. Então, essa era a mensagem que eu queria dar para vocês hoje, passar. Desculpem aí o avançar da hora. E agradecer no meu nome, né? E agradecer também no nome da Carla. Eu acho que a apresentação vai ficar disponível, né, para vocês. Vou pausar aqui. Voltar. Aline, vocês estão me vendo? E Gil Estamos aqui vendo para. e ouvindo. Olha só que continua a tela compartilhando. É só Eu parar tô. compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Stop share. Pronto, Ah, agora agora voltou. foi. Juliana, muito obrigada. É sempre importante a gente ouvir o que a Fiocruz tem a falar em matéria de saúde pública, especialmente no Brasil, mas eu não diria não só no Brasil, porque a gente sabe que tanto a Fiocruz quanto o Butantan fornecem vacinas, principalmente para a América Latina inteira e também para países de África. Tanto que a Fiocruz tem esse escritório em Moçambique, não é à toa. Tem umas perguntas aqui no chat, eu queria começar não pergunta, mas com o pedido do Marcelo Dávila, que trabalha na Fiocruz, que esse pedido recebeu aqui um coraçãozinho do Gabriel de Jonga, que também trabalhou na Fiocruz, pedindo para você explicar um pouquinho os critérios da Fiocruz para decidir como a Fiocruz vai proteger a tecnologia, né, ou não, e como é diferente de outras instituições que muitas vezes, né, especialmente em instituição pública, né, só se atenta a requisitos de patenteabilidade, mas a estratégia da Fiocruz não olha
Isso. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona a estratégia da Fiocruz, por favor. Na Fiocruz a gente tem o que a gente chama de, a gente tem uma comissão de patentes e que a gente reúne alguns especialistas, né, da instituição. A gente tem uma portaria que estabelece alguns critérios para a gente avaliar essas tecnologias. A gente tem um fluxo, a gente tem critérios e a gente tem um conjunto de especialistas que faz essa avaliação. Então, quinzenalmente, a gente se reúne com esses especialistas em diversas áreas, né? Daquele sistema de inovação, então, em produção, em diagnóstico, em várias áreas de conhecimento. E a partir daqueles critérios estabelecidos, né, em portaria, esses especialistas eles fazem a avaliação. Então, é, eles recebem o que a gente chama de um dossiê da tecnologia. É, então, voltando, um ponto importante, né? Para a gente chegar a essa fase de avaliação dos projetos, para que a gente possa fazer ou não o depósito do pedido de patentes, a gente faz o estudo de viabilidade patentária. Então, se esse estudo ele é aprovado, o próximo passo é a gente submeter essa tecnologia para a nossa comissão de avaliação de patentes. Então, a gente provê esses especialistas um conjunto de informações, como o estudo de viabilidade patentária, um dossiê, né, que a gente ali coloca as principais informações sobre aquela tecnologia, e o pesquisador, o grupo de pesquisa, ele faz também uma apresentação a esses especialistas relatando o desenvolvimento do projeto. E aí o objetivo também é que esses especialistas eles consigam tirar dúvidas sobre o desenvolvimento tecnológico, porque aí eu acho que um marco importante para a gente, né, são muitos anos de comissão de patentes, mas há mais ou menos uns 5 anos que a gente lançou a nova portaria com esses critérios bem estabelecidos. Um ponto central é justamente a gente fazer essa, é, essa interseção entre a estratégia de propriedade intelectual com o desenvolvimento tecnológico, a nossa estratégia Fiocruz de desenvolvimento tecnológico. Então, nessa avaliação, os especialistas eles não só avaliam a tecnologia em si, mas qual a capacidade daquele projeto, daqueles pesquisadores, de fazer com que aquele conhecimento gere de fato um produto. Inclusive, dão sugestões de articulação interna e externa para que a gente possa acelerar o desenvolvimento, a maturação dessas tecnologias. Então, o objetivo dessa reunião é prover os especialistas e também os pesquisadores de informações, de recursos e também de a gente articular o nosso ambiente interno para que a gente possa acelerar o desenvolvimento dessas tecnologias, seja por desenvolvimento, por apoio de outras unidades internas, seja por financiamento, seja para a gente colocar no nosso portfólio de inovação para a gente fazer uma prospecção ativa de parceiros. Então, hoje, a nossa estratégia, né, de propriedade intelectual, de gestão de propriedade intelectual na Gestec, na Fiocruz, ela está muito atenta a, de fato, focar em gerar produtos e serviços. E a gente faz isso alinhando a nossa estratégia de propriedade intelectual com a nossa estratégia, de fato, de desenvolvimento tecnológico. E aí, a comissão de patentes eu vejo hoje como uma ferramenta importante para essa avaliação. E aí, a comissão, ela avalia a pertinência ou não de fazer o depósito, aprova o depósito. Então, um depósito na Fiocruz, ele não é um depósito automático. A gente depende de uma avaliação, inclusive a manutenção. Então, a gente tem no ciclo, né, no ciclo de vida da patente, a gente tem diversos momentos na Fiocruz de avaliação e reavaliação. Então, a gente primeiro o depósito prioritário, depois a gente tem o depósito PCT, e aí eles passam por uma nova avaliação que tem um segundo conjunto de critérios, e aí também uma nova apresentação aos especialistas, dos pesquisadores, atendendo ou não esses critérios. Aprovado o PCT, a gente tem uma nova etapa, que são as fases nacionais, o depósito nas fases nacionais, e aí a gente tem uma nova reavaliação
da comissão de patentes, e aí depois a gente tem as manutenções, né? De períodos em períodos a gente faz uma nova avaliação, e a ideia com isso é não só a gente sempre ver se a estratégia da propriedade intelectual está alinhada à nossa estratégia institucional para o desenvolvimento tecnológico, mas também a gente fazer uma gestão apropriada e eficiente e eficaz dos nossos recursos, né? Porque vocês viram que o investimento é alto no nosso portfólio de patentes, e isso requer, né, de fato, que a gente tenha uma atenção grande sobre o uso desses recursos pela Fiocruz, né? Então, por isso que a gente faz também etapas de avaliação sobre a manutenção, que aí a gente pode abandonar também o depósito. Não sei se eu acho que eu respondi, né, sobre esses requisitos. Não, acho que está claro, e acho que também é importante ressaltar que as políticas da Fiocruz, tanto com relação à API quanto com relação à inovação, estão no site da Fiocruz. A Fiocruz deixa Estão isso disponíveis. transparente, e acho isso muito legal. Além de ter essa vitrine, né, do portfólio de tecnologias, todas as políticas que a Juliana mencionou agora na resposta estão disponíveis na internet. Não sei se a própria Juliana e o Marcelo podem colocar aqui no chat Posso sim. os links, mas eu acho até para quem trabalha em instituição de ciência e tecnologia é interessante ver o que a Fiocruz faz, porque, assim, tá? Eu já estive dos dois lados do balcão, tanto como advogada externa, como jurídico interno. Uma coisa que as instituições brasileiras se ressentem muito é justamente isso que ela falou, a política de manejo de ciclo do produto. Porque às vezes algo que inicialmente pode parecer muito promissor, quando entra no mercado, foi, né? Não dá certo. E não faz sentido você, muitas vezes, manter, por exemplo, postos no exterior para algo que está gerando, não está gerando retorno. E nisso entra uma pergunta que está aqui no chat, e como é que a Fiocruz ela decide quando ela vai depositar fora do Brasil, por exemplo? Aí, por meio da comissão de avaliação de patentes, nossa comissão de patentes, e aí a gente tem critérios estabelecidos. Desculpa, um dos critérios que a gente tem para o PCT é que o grupo de pesquisa ele já tenha pelo menos alguma negociação com alguma instituição estrangeira de parceria, ou que já tenha alguma previsão de exploração econômica nesses países. Então, mais uma vez, essa necessidade de interação entre a estratégia de propriedade intelectual com a estratégia de desenvolvimento e exploração econômica daquela patente. Então, a ideia é que a gente mude mesmo também a cultura, né, do pesquisador na instituição, de que a gente tem que justificar que aquela patente ela vai ter uma exploração econômica ou pode ter por meio da parceria, né, da transferência de tecnologia, financiamento, ou que a gente justifique, a gente também tem os nossos estudos prospectivos, né, de mercado, cada pedido de patente, né, quando a gente vai submeter à comissão de patentes, a gente faz o estudo de viabilidade patentária, mas a gente também faz um estudo, a gente tem uma área de prospecção tecnológica que a gente faz um estudo prospectivo sobre aquela tecnologia. E aí a gente tem um panorama sobre o mercado. E aí os países que são mais promissores naquela tecnologia, que fazem maior investimento, que têm maior número de patentes naquela área, onde está a fronteira de conhecimento, enfim, a gente faz um estudo e que também a gente utiliza esse estudo para a gente entender, quando a gente vai fazer o depósito PCT, a capacidade, a potencialidade do mercado internacional. Quando a gente entende que essa potencialidade, né, os especialistas, não a gente, mas quando os especialistas entendem que essa potencialidade desse mercado não é tão interessante, né, ou que não há nenhuma possibilidade à vista de parceria para a exploração econômica naquele país, de fato, esse depósito ele não acontece ou ele é abandonado quando ele já aconteceu.
A Isabela está aqui, não sei se ela quer fazer alguma pergunta para a Fiocruz. Não, não. Não? Tudo bem, obrigada. Gente, eu poderia aqui fazer, por exemplo, perguntas sobre encomenda tecnológica, só que eu acho que a resposta seria tão longa, porque a Fiocruz foi a primeira instituição brasileira a trabalhar com encomenda, que foi justamente a vacina da Covid, né? Que foi a vacina com a Isso. AstraZeneca. Aí eu vou chamar o Marcelo, aproveitar que o Marcelo tá aí, que é o nosso representante da área de transferência de tecnologia, e que se fosse falar, com certeza ele poderia falar com maior propriedade sobre essa encomenda específica, mas com certeza. Isso dá um pano para manga, que deu tanta confusão essa encomenda, por diversas razões, né? Por questão do prazo, questão que a isso é uma coisa que é importante eu falar aqui, estando gente de outros países, né, que também estão em desenvolvimento. O Brasil, ele atualmente importa mais ou menos 95% dos insumos que ele usa em indústria farmacêutica. É uma coisa assim absurda. E importa, inclusive, insumos que ele fazer aqui. E por que não faz? Primeiro que o Brasil não está inserido nas cadeias globais de valor da farma, de um modo geral, tá? Estou falando de um modo geral, não estou falando de nichos específicos de tecnologia. Mas é uma outra questão também, é que é caro produzir no Brasil de um modo geral, né? Então, a Fiocruz, assim, as empresas privadas, se ressente da programa de financiamento, né? A Fiocruz, ela é sempre, de certa forma, a boia de salvação do SUS, né? Dá qualquer problema no SUS, tanto questão de epidemias e pandemias, mas também, né? Medicamentos que têm um custo mais elevado, né? A Fiocruz é sempre lembrada como a boia de salvação do Brasil, mas nem sempre tem financiamento adequado, né? E a questão Então, da capacidade da construção da capacidade tecnológica, porque às vezes exatamente. é esse timing, às vezes a gente pode ter até os recursos humanos, as competências, mas a gente precisa construir capacidade tecnológica. E aí a gente precisa de investimento, tempo e investimento. E aí essas emergências que a gente acabou recebendo um recurso maior, a gente conseguiu construir essa capacidade tecnológica. E aí tem até uma relação com esse aquela estratégia Fiocruz para terapias avançadas, que a gente lançou recentemente, ela só foi possível porque a gente teve o financiamento para a construção dessa capacidade tecnológica para a resposta à Covid. Então, a gente, para utilizar as células CAR-T, né, a gente só consegue porque a gente teve o RNA. Então, aí a gente está falando de várias coisas, né? Como a importância para o desenvolvimento da inovação, como a gente precisa desses investimentos, como a gente precisa de precedente, como a gente precisa de criação de competência humana, tecnológica, enfim, não é só sorte, não é só, né? A gente precisa de uma série de fatores para que a gente, de fato, possa ter autonomia como país, para a gente fazer a produção para o nosso complexo industrial, econômico em saúde, né? De maneira geral, a gente precisa, para a gente ter essa autonomia, a gente precisa construir capacidade tecnológica, a gente precisa de investimento, a gente precisa de estratégia, a gente precisa orientar as nossas estratégias por missões, por diretrizes bem claras, né? Não só institucionalmente, falando aí das instituições como Fiocruz e Butantan, mas também como país, que a gente tenha claro quais são né, as nossas prioridades para que a gente possa investir mais fortemente nessas áreas e construir capacidade para que a gente possa cada vez mais deixar de ter essa dependência externa, né, com a indústria farmacêutica, a indústria de insumos que a gente precisa. Muito bom, gente. Pelo adiantado da hora, eu vou agradecer aqui a participação da Juliana. Ela pode deixar o contato dela aí no chat para vocês. O Marcelo já ficou também de compartilhar a política de inovação da Fiocruz no grupo de alunos também. Ele já botou aqui no Obrigada, chat, mas Marcelo. algumas pessoas estavam com dificuldade de acessar mesmo assim. É,
A Daniela aqui, ó, colocando se tiver disponibilidade para conversar, né, sobre referenciais teóricos, né, sobre ETEC no exterior, com foco na área contratual. Acho que tanto o Marcelo quanto a Juliana estão mais disponíveis. Recomendo muito checar essa questão de encomenda tecnológica, que é uma novidade da lei de inovação, que eu acho que o único caso que foi de cabo a rabo, que já funcionou, já foi entregue a tecnologia, foi justamente da vacina da Fiocruz. Tem casos que estão aí em estágio mais inicial, né, de transferência. Ela também colocou aqui o contato da Carla, que é Nossa a coordenadora gerente, de gestão é, tecnológica, isso. tecnológica. E, gente, eu queria aproveitar esse finalzinho, para além de agradecer demais a Juliana, a Carla, que infelizmente não pôde estar aqui, e a Fiocruz pela participação, perguntar se alguém tem dúvidas sobre o trabalho. Eu vou colocar de novo no grupo as informações, sobre os parâmetros do nosso trabalho de conclusão de curso. E a Fiocruz também, se vocês forem acessar o site, essa plataforma que a Juliana falou, sobre terapias avançadas, foi lançada bem recentemente, tem, sei lá, umas 2 semanas. Vou colocar para vocês aqui. Tem até a matéria que tem o vídeo explicando, né, sobre a estratégia. Vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. Mas, assim, a Fiocruz, ela já, via PDP, já chegou a atuar, né, na tentativa de fazer uma transferência de tecnologia, né, em, em doenças raras, só que doenças raras é aquilo que a Juliana colocou, né? O universo de pacientes é muito pequeno, tem a dificuldade do diagnóstico das raras e o custo de você fazer um medicamento, às vezes, é proibitivo até para as farmacêuticas grandes, né? Por conta do universo pequeno de pacientes, né? Então, eu acho que as áreas são um grande desafio para todos os sistemas de saúde, não é uma especificidade do sistema brasileiro. Sim. Alguém tem dúvida sobre o trabalho, gente? Inclusive, doenças negligenciadas e patentes é um grande tema para um trabalho. Fica aqui uma dica. Há uns anos atrás, eu não lembro se foi o grupo do Stiglitz que ganhou o Nobel de Economia, mas um grupo de economistas fez uma sugestão de, ao invés de usar patentes, trabalhar com prêmios, para quem desenvolvesse tecnologias na área de doenças negligenciadas. Porque justamente pela dificuldade de retorno financeiro, as farmacêuticas, de um modo geral, e não estou falando só de Big Pharma, falo também das locais brasileiras, né? Elas não desenvolvem tecnologias para as negligenciadas, né? Especialmente as parasitosas, né? As arboviroses só sendo a ver a dengue, alguma coisa sendo desenvolvida, Sim, sim, mas as parasitosas não, porque é doença de país pobre, isso. né? Então tá aqui uma dica de tema para trabalho, se alguém quiser linkar a experiência da Fiocruz com o trabalho de final de curso. Bom, alguém tem dúvidas sobre o trabalho, além das que foram colocadas no início? Se ninguém tiver, eu vou colocar a informação no grupo, mais uma vez. Eu passo a palavra aqui para a Isabela, para fazer as honras da casa pela OMP. Obrigada, Aline. Juliana, super obrigada. Obrigada por ter se prontificado aqui. Melhoras ali para o bebê da Carla, tá? Que pena que não foi ela, mas Obrigada. foi muito bem substituída. Não, é só as ordens paroquiais de sempre, né? O Silvano, daqui a pouco, ele vai botar no grupo de WhatsApp o relatório de avaliação para o dia, né? Das aulas do dia. Por favor, a retroalimentação de vocês é muito importante para a gente. Eu gostaria especialmente de saber um pouquinho sobre a tradução simultânea, quem estiver usando, se está indo bem, se tem alguma coisa que precisa ajustar, tá? Porque como são poucas aulas que a gente está tendo na tradução simultânea, a gente sabe como é importante também, né? Não, tá tudo ótimo. Amanhã eu não estou com o programa aberto aqui. A tradução tá boa, que bom, que bom. Então, boa tarde para todo mundo, boa noite para o pessoal da África, para os colegas e até amanhã.
Até amanhã tem tradução simultânea no primeiro bloco, que amanhã a gente vai falar de PCT, Protocolo de Madrid e Ah, Acordo de Haia. A primeira metade vai ser com funcionários da OMP, explicando do ponto de vista da OMP, né, como é que funcionam os tratados. Na segunda metade, a gente vai ter duas examinadoras do NPI falando sobre Madrid e sobre PCT, né, especificidade de Brasil. Lembrando que, no caso do PCT, o Brasil é a autoridade internacional de busca para o PCT. Então, para quem está nos países lusófonos aqui, né, você não precisa depositar, enfim, necessariamente num país do norte global, você pode fazer o seu depósito aqui no NPI, para fazer a busca internacional. E a gente vai ter um engenheiro brasileiro falando um pouquinho sobre a AIA. O Brasil acabou de entrar em AIA. É o Tarso Machado quem vai falar, da Cajuna Leonardos. E ele vai falar um pouquinho das mudanças que o Brasil teve que fazer no seu manual de desenho industrial para acolher as determinações do Acordo de Haia, né? Que são, assim, vai ter um palestrante, que é o Luiz, que vai falar de Haia do ponto de vista do tratado em si, e o Tarso vai trazer um pouquinho dessas necessidades de adaptação que o Brasil teve que acolher, né, para poder entrar no Acordo de Haia, tá bom? Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que você não enviou Muito obrigada esse a PowerPoint ainda vocês. para mim, mas pode enviar para mim direto, que Eu depois eu posso, compartilho, posso enviar direto a você? Tá bom. ou no grupo de palestrantes, não tem problema, tá? Que a gente depois Tá. compartilha. E Agradecer agradeço. muito a oportunidade, aos colegas aí que tiveram presentes, que ouviram. Pedir desculpa aí que vocês estavam esperando uma loura de cabelos longos, apareceu uma morena de cabelos longinhos hoje, que é a Carla que ia falar com vocês, mas agradecer em nome da Fiocruz muito pela oportunidade, nos colocar disponíveis para essas atividades que são sempre um aprendizado para todos, né? Inclusive para a gente. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Até amanhã, às 9 horas da manhã. Obrigada, Juliana. Obrigada, Um Isabela. Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.